Olá, eu sou o Douglas, sou consultor financeiro e operacional e hoje o tema é delegar tarefas. Como delegar tarefas? Esse é um assunto geralmente que é muito difícil para os pequenos e microempreendedores, tá? Então eu já vou começar um pouco do que eu escuto muito, tá? Dessas empresas como consultor. Então a gente escuta um pouco de Douglas, eu não consigo passar as tarefas, já fui roubado, eu não consigo achar alguém que esteja à altura a fazer, as pessoas não querem trabalhar, e isso não é verdade, tá? Quando a gente faz uma análise mais profunda, isso é fruto da desorganização, tá? A sua falta de confiança é na desorganização, tá? Então, muitas vezes nem o funcionário nem roubou, muitas vezes o funcionário consegue fazer aquela tarefa, ele só não foi bem treinado, tá? Então, muitas vezes também o negócio vai bem, você não consegue descansar, você não consegue achar uma pessoa de confiança, né? Eu escuto muito isso. Nossa, Douglas, essa pessoa aqui, eu confio muito nela. Aí você vai analisar qual que é a tarefa que ela faz, é financeiro, ela não sabe desenvolver o papel financeiro, ou seja, é uma pessoa que você confia, mas não adianta porque ela não sabe desempenhar esse papel. E não é por maldade, é porque o perfil dela é para outra atividade ou outro departamento, né? Então você acaba errando duas vezes, né? Então, porque você é desorganizado, né? A empresa está desorganizada e porque você contratou alguém por confiança e não se ela é boa ou não para aquela tarefa ou para aquele departamento, tá? Então, hoje vamos conversar um pouco sobre delegar. É um assunto difícil, não é um assunto fácil, tá? É, porque isso daí gera o quê? Muito trabalho, tá? Então trabalha mais de 8 horas por dia, você não tem descanso, enfim. A gente sabe como funciona, já tive um negócio, já sei como isso funciona, tá? Então, quando você não está na empresa, você não consegue descansar, porque as pessoas ficam te ligando, as coisas não funcionam na qualidade que você quer que funcione, tá? Então você muitas vezes fala assim, em vez de eu descansar, deixa eu ficar lá na empresa, porque pelo menos eu vou estar lá. Se eu estiver em casa, vai todo mundo ficar me ligando, eu fico mais nervoso, então você acaba tendo essa sobrecarga, né, de trabalho, tá? E por que que você trabalha tanto? Falta de confiança. Então, aquilo que a gente falou, você acha que ninguém vai fazer tão bem quanto você, você tem o medo de perder o controle, das pessoas fazerem tudo errado, tá? Você não consegue delegar, então você não ou você já ensinou e não deu certo, você está cansado, você não ensinou ninguém a fazer as tarefas, tá? Tem pessoas também que sente que o dono tem que fazer tudo. O que geralmente eu falo assim, o dono tem que entender do negócio, tá? Não necessariamente fazer tudo. Que você contrata um funcionário justamente para ele fazer aquela tarefa que você não sabe fazer tão bem, porque ele é melhor. Por quê? Para sua empresa ficar melhor, tá? Então o dono não, ele tem que entender do negócio, não necessariamente ele tem que saber fazer tudo. É importante saber fazer tudo? É importante, mas não que você seja o melhor, tá? Então tem 4 passos simples para você começar a delegar algumas tarefas, tá? Para você começar a ter essa confiança para delegar, tá? Primeiro é listar todas as atividades que você faz no dia a dia dentro da empresa, tá? Separar o que é estratégico, tá, para o negócio e o que são operacionais, tá? Então tarefas operacionais é rotineiras, repetitivas. Então essas são as primeiras que a gente vai delegar, tá? E aí você seleciona uma tarefa. Essa tarefa operacional, que é mais repetitiva, que toma muito o seu tempo, tá? E é uma tarefa que não muda muito, tá? E aí, o segundo passo seria documentar essa tarefa e criar um POP. Se você não viu como cria um template, assista o vídeo 21, tá? Que é um vídeo antes desse daqui, tá? Você descreve o passo a passo numa linguagem simples, mas bem detalhada do que tem que ser essa tarefa, tá? Se possível, você elaborar junto com a pessoa responsável por fazer essa tarefa, que ela já faz essa tarefa, então pode ser que ela tenha algumas ah, atividades ou algumas dicas que
você não saiba, porque ela está no dia a dia fazendo aquela tarefa que possa melhorar esse procedimento, né? Que o POP é o procedimento operacional padrão daquela tarefa específica, tá? O terceiro é treinar, então esse exige uma energia maior, tá? Então você vai ter que criar o POP, esse POP tem que estar acessível, tá? Não basta só você criar ele e estar acessível para a pessoa, você precisa treinar ela agora. Então, você tem que verificar quem é a pessoa que vai executar essa tarefa, tá? Você vai ter que utilizar o POP para efetuar esse treinamento. Então, o treinamento tem que ser feito com base no procedimento operacional que você criou, tá? Então aí você pode fazer vídeo, você pode fazer no local, você pode fazer um tutorial, enfim, da melhor forma que você achar para conseguir treinar essa pessoa a executar essas tarefas de acordo com os passos do procedimento operacional, tá? Não pode fugir, tá? E aí você acompanha as primeiras execuções para verificar se está tudo de acordo, se ela aprendeu, se ela entendeu o treinamento, você vai tirar dúvidas, tá? Então você vai monitorar essas primeiras execuções e corrigir algumas coisas, tá? E sempre lembrando de falar assim, olha, consulta o POP, né? Pega o POP dessa tarefa, ó, viu, ó, tem que fazer isso agora, tá? Então sempre. E aí o POP, nesse treinamento que você pode até ajustar. Falar assim, olha, eu coloquei dessa forma, mas a pessoa não está entendendo. Então eu tenho que refazer essa parte do passo aqui do procedimento, tá? E a segunda e a última parte é confiar. E quando a gente fala confiar, é confiar no processo, tá? Então você definiu um processo, você acompanhou, você treinou a pessoa, tá? E você acompanhou, você viu que ela conseguiu fazer e você dá autonomia para essa pessoa fazer, tá? E aí o que você pode fazer é controlar, tá? Então, como você controla isso? Você define alguns indicadores de qualidade para isso. Então, o prazo que ela está fazendo aquela tarefa, então você define, ó, essa tarefa tem que ser feita em 1 hora, tá? Ou você tem que fazer produzir tanto dessa tarefa, tá? Qual que é a satisfação do cliente, por exemplo? A satisfação tem que ser boa, o mínimo boa. Então você consegue controlar isso com indicadores, tá? Dependendo da tarefa, você cria um indicador. E aí você vai acompanhando os resultados. Se está atingindo aquele indicador satisfatório, ok, continua, está aprovado. Se não está, volta, monitora e corrija apenas o que é necessário. Não precisa refazer tudo, corrija só o que é necessário, tá? Isso vai fazer com que você ganhe confiança nesse procedimento, tá? Então, isso vai fazer você confiar no trabalho, voltar a confiar nos funcionários, tá? Isso é uma coisa que você vai ter que reaprender a fazer, tá? Então, matriz de prioridade, tá? Então, tarefa, alta repetição, baixo valor estratégico, tá? Então você delega imediatamente, daquela forma, daqueles 4 passos que a gente fez. Baixa repetição, mas baixo valor estratégico, você não precisa delegar, porque você não faz isso sempre, né? Então vamos supor, tem que consultar o, vamos supor, tem que consultar o investimento nosso, tá? Você faz isso uma vez por mês, então não tem uma repetição tão alta, então você não precisa delegar agora, tá? Você precisa de alta repetição. Então, ó, vamos supor, eu preciso olhar no banco a cada 1 hora para ver se caiu os pagamentos dos clientes, para eu poder fazer a entrega. Então, isso é um giro muito rápido, só que isso não tem um valor estratégico. Ele é operacional. Então, é só você conferir o que está entrando na conta. O valor estratégico seria se você, por exemplo, fosse criar metas, essa parte de planejamento, de orçamento, aí sim, claro, se você como a gente como uma empresa pequena, a gente faz esse planejamento, tá? Alta repetição e alto valor estratégico, você só delega depois que você padronizar e você achar a pessoa certa, que é aquilo que a gente falou, porque você vai ter uma repetição alta, como se fosse vamos supor, uma conciliação bancária, tá? Você tem que fazer isso sempre, todo dia. Então você precisa achar uma pessoa específica para isso, porque ela vai ter que ter acesso a todas as contas, todas as entradas e saídas no sistema.
Então, você padroniza como vai funcionar isso primeiro, para depois você delegar. Então, você não consegue delegar imediatamente fazendo POP. Você vai precisar de um pouco mais de tempo para elaborar, tá? Baixa repetição, alto valor estratégico, continua com você. Então, planejamento anual, DRE, análise de DRE, essas coisas que você analisa, você precisa de um pouco mais de tempo, de criar um novo produto, você pode manter porque você não tem uma repetição tão grande disso, né? Tá? Então, mas delegue principalmente as coisas que tem baixo valor estratégico e tem muita repetição, principalmente a parte operacional, tá? Então, exemplos, né? Atender cliente é uma repetição alta e tem um valor estratégico baixo, tá? Então você delega agora, cria o procedimento operacional e delega, tá? Então faz junto ali e já começa a delegar. Controle de estoque, por exemplo, é uma repetição alta e tem um valor estratégico muito alto, tá? Porque é o coração da empresa. Então é ali que pode estar fugindo, escapando o dinheiro da empresa, tá? Então você cria primeiro o procedimento operacional, pensa, verifica como fazer, quais são os controles, tá? O que que vai dar certo, o que que não vai dar, porque controlar o estoque envolve muitas tarefas, tá? Se você não tem uma equipe muito grande, então você vai ter muitas tarefas, tá? Então você cria primeiro toda a estrutura do POP, testa e aí depois você delega, tá? Precificação do produto, repetição baixa, valor estratégico muito alto, então você mantém, tá? E a precificação do produto, a não ser que você trabalhe numa distribuidora, tem um volume muito alto, você não tem essas mudanças de preço diárias, vamos supor assim, né? Você vai ter sazonal ou de acordo com o aumento de fornecedor, né? E para quem você vai delegar? Geralmente a gente delega para os funcionários que já estão na empresa, tá? Que já têm a capacidade de efetuar a tarefa, tá? Eles já estão fazendo o operacional, tá? Caso você não tenha ninguém que faça isso, vamos supor que você faz toda a parte financeira, não tem ninguém que te ajude, você vai ter que contratar um funcional qualificado para essa tarefa. Mas aí você já consegue saber qual tipo de funcionário que você precisa, porque você já vai ter essas tarefas feitas no POP. Então você já sabe, olha, então eu preciso de alguém qualificado que consiga fazer isso, que já tem familiaridade nisso, de fazer conciliação, tá? Para ficar mais fácil você acertar nessa contratação, tá? Familiar, que possa ajudar em tarefas de baixo. Então, muitas vezes a gente que é empresa pequena, você tem um familiar que ajude, delegue essas que são tarefas de baixo valor estratégico e tem repetições para ela poder te ajudar, tá? Que aí vão ser coisas mais no automático que você vai fazer. Automação também ajuda, tá? Então, se você emite nota fiscal na mão, ou você entra na prefeitura, somente quem faz nota de serviço entra na prefeitura para emitir a nota fiscal, você tem ferramentas que faz essa tarefa que vai aumentar muito o volume e reduzir o tempo, né, dessa tarefa e terceirizar, né? Ter um contador, um consultor, ou, por exemplo, se você faz entrega, você contrata uma empresa que faça esse transporte, para diminuir o volume de tarefas da empresa, tá bom? Confiança para delegar, então você tem que acreditar no processo que você fez e no controle que você tem, tá? Porque aí você vai começar a confiar no funcionário. É lógico que todo funcionário que a gente contrata, a gente, muitas vezes a gente vê, né, vou contratar alguém que tem boa índole, né? A gente não contrata se você não consegue verificar isso, né? Eu vejo que muita gente tem essa preocupação, tal. É você ter o controle. Se você tem o controle da tarefa, você vai ficar tranquilo para contratar uma pessoa que seja boa para a tarefa, tá? Uma empresa desorganizada vai abrir portas para que você tenha percas, que você tenha funcionário que possa ser que aconteça de fazer algum desvio, mas geralmente nas empresas que eu vejo não é isso que acontece, é mais desorganização mesmo, tá? E aí perde aqui, perde ali, cada um faz de um jeito, aí acaba usando mais matéria-prima do que precisaria. Então, geralmente no estoque, por exemplo, não tem controle de estoque, então não lembra se já entregou, se não entregou.
e aí acaba mandando de volta, perdendo, comprando coisa a mais do que precisaria, tá? Então, se você organizar e tiver esses procedimentos, você vai ver que você vai confiar no seu processo, tá? Comece sempre com as tarefas pequenas, tá? Então delegue algo simples, mas que é muito repetitivo da sua lista de tarefa. Usa o procedimento operacional para você como um guia, então você tem que documentar super bem esse procedimento. Tem um template no vídeo 8, baixa ele, tá? E comece a utilizar ele e dê autonomias para as pessoas fazerem, tá? Para que elas tomem pequenas decisões. Você não precisa provar tudo, tá? Então muitas vezes você possa ter alguém do departamento que possa aprovar isso, tá? Que não precisa passar por você, porque você já tem o controle. Se você consegue ter tempo para fazer parte estratégica, você já tem os indicadores, você consegue ver ali. Se tá, o custo aumentou ou não aumentou, você consegue ver por ali, tá bom? Então você não precisa estar envolvido em todas as tarefas, tá? Se você quer crescer, você precisa aprender a confiar no processo, tá? E o que você pode fazer com esse tempo ganho? Então você consegue fazer o planejamento estratégico, você consegue fazer um planejamento orçamentário. Então, olha, quanto que eu vou gastar nos próximos meses de estoque ou de serviços? E aí você, por exemplo, uma pessoa que faz as compras, por exemplo, vai, uma compra de material de limpeza, você consegue olhar o que você já gastou no ano anterior e faz uma média para esse ano, fala assim, olha, de limpeza, aumentou 5%, então você cria um orçamento simples mesmo, ó, então para esse mês aqui, até 5% a mais da limpeza tá ok, eu não vou me preocupar. Então aí no indicador você olha, opa, esse mês aqui passou 10%, o que que aconteceu? Você vai, chama o responsável pela compra e pergunta por que que utilizou mais? E ele vai ter que te dar uma justificativa, ó, comprou mais produto de limpeza, porque teve que fazer a limpeza da calçada, porque veio a Sabesp, sujou, enfim, ele vai ter que te dar alguma resposta e você fala, não, então tudo bem, ok. Então é esse controle que você consegue fazer com mais tranquilidade, tá? Você consegue pensar em novos produtos, novos serviços, novas parcerias, tá? Você consegue descansar. Isso daí é a parte que a gente precisa. Então, para você ter novas ideias, para você conseguir fazer um planejamento estratégico, você precisa estar descansado, porque você precisa pensar, olhar, conversar com pessoas de fora para te ajudar. Você precisa ter esse tempo para conversar com amigos ou alguém que você conheça, que conheça do negócio. Então, você precisa ter esse tempo para conversar com essa pessoa, tá? Se você está cansado, esgotado, como é que você vai conseguir ter essas ideias, tá? E família e lazer, para você ter qualidade de vida. Esse é o intuito desse curso, a gente ter um ganho que dê uma qualidade de vida melhor para nós, tá? Isso que é o que você vai ganhar, que eu acho que é o principal, tá? Então, resumo, a gente aprendeu os 4 passos para delegar, tá? De forma simples. Começar sempre com tarefas simples de baixo valor estratégico. Delegar para uma pessoa qualificada, uma pessoa que já está na operação, que já faz esse processo, tá? E ganhar tempo para planejar, inovar e até descansar, tá? E se você não fez o Diagnóstico Express, ele é gratuito. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vou deixar também esse material aqui. Assistam o vídeo 21, que é do procedimento operacional. Lá tem o template também para você fazer o download, tá? Para você que ficou até o final, muito obrigado. Meu nome é Douglas Cota. Aqui estão minhas redes sociais. Se você gostou, se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo. Até logo.